Olá, gente! Hoje estamos com mais um Talk to You da Vox to You Macaé. Para quem não me conhece, eu sou a Tainá Martins, sou administradora aqui da Vox to You e um rostinho diferente do que vocês estão acostumados. Vocês são acostumados a ver os nossos facilitadores, mas por um período vocês vão ver o meu rostinho por aqui mais vezes. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial e com sobrenome já conhecido aqui da unidade. Ela está fazendo a última aula hoje pela turma Invictus e ela se tornou invicta em 25 aulas. A convidada de hoje é tanto pesquisadora quanto professora de biologia e é a Gisela Marinho. Gisela, seja muito bem-vinda no nosso podcast. Muito obrigada, Tainá. Boa noite a todos. Ou bom dia, ou boa tarde. Ou qualquer momento do dia. E hoje aqui o nosso bate-papo é para a gente entender como que ela passou nesse período de 40 semanas ou 52, porque a Gisela engatou um curso no outro aqui na Vox. E aí a primeira pergunta que eu faço é: saber como você conheceu a Vox a gente já deduz, mas como foi realmente, oficialmente, como você conheceu a Vox? E qual foi o seu gatilho para sair de um curso e já iniciar no outro? Então, como você bem colocou, eu conheci a Vox por intermédio do Luiz, que é meu esposo. Ele é facilitador aqui da Vox. E ele começou a trazer para casa, né? A gente sempre é muito parceiro um do outro, a gente divide nossas vidas, né? O que cada um faz. Ele começou a trazer nas nossas conversas atividades dele, né? Profissionais, o que ele estava vendo e com muito entusiasmo, né? Quem conhece o Luiz sabe que ele é um entusiasmo em pessoa. E isso foi despertando em mim uma curiosidade de poder realizar o curso, né, de poder me aprimorar. E como professora, muitas vezes a gente se engana achando que um curso de oratória não é recomendado, vamos assim dizer, porque o professor já fala em público, já tem traquejo com já pessoas. Tem uma desenvoltura. Mas esse pensamento é muito raso. Na verdade, todos nós precisamos de um curso de oratória, não apenas por questões profissionais, mas a gente começa a perceber, e foi o que eu vi aqui na Vox, ao longo desses 2 cursos que eu fiz, que a questão pessoal ela é muito importante e ela é determinante na sua oratória. Se você tem elementos primordiais, essenciais, como autoconfiança, né, a segurança, o que você quer, essas determinações, a tua oratória vai ser mais límpida, mais fluida, né? Se há alguns tropeços aí nessa questão mais interior, ela vai te travar. Então, o curso de oratória que a Vox propõe, ela tem essa finalidade. Acabou que eu entrei pelo curso Master, que é um curso mais curto, ele é mais objetivo, né, mais voltado para as técnicas, ele atende a uma demanda mais pontual, e eu gostei, e falei, não, agora eu quero ver como é que é o hardcore, como é que é o Academy, que é o curso mais completo que a Vox oferece. E a principal diferença desses cursos foi o que você pontuou mesmo. O Master são 10 encontros de 4 horas, mas são algo mais pontuais. Mas o Academy já vai para essa parte do desenvolvimento pessoal e profissional. Tem o coach, tem o PNL. E você sempre bate numa tecla que é o que mais me chamou a atenção também quando eu fiz o curso, que é essa parte de desenvolvimento pessoal. Você lembra qual módulo ou qual aula que você assistiu e falou assim, caraca, foi ali que assim, ou tudo desandou ou tudo fez sentido. É bem essa dualidade mesmo, né? Com certeza, para mim foi o terceiro módulo, que não estava disponível no Master, né? E quando nós começamos na Invictus, o terceiro módulo,
que é esse módulo que trabalha essa parte da programação neurolinguística, que vai acessando pontos desse autoconhecimento, né, mais voltado para o interior, né, do indivíduo. Ali eu percebi que ele tem essa dualidade. Era um módulo que eu amei fazer, e eu carinhosamente chamava de módulo terapia, e ao mesmo tempo eu detestei fazer, porque o detestar aqui entre aspas, porque você acaba se defrontando com situações que talvez você nem tinha conhecimento, né, estava ali a um nível mais inconsciente. Então eu lembro de uma aula que foi das crenças limitantes, nem era a aula principal, ela começa com atenção focada, e foi uma aula super legal, super gostosa. Veio o intervalo e na volta a gente entrou com as crenças limitantes, e eu li aquelas perguntas lá na apostila e falei, cara, não consigo fazer, né? Coincidentemente, as minhas aulas aqui eram às quartas-feiras, e que é o mesmo dia que eu faço terapia. Então, assim, de repente tudo veio à tona e eu travei, eu não consegui fazer, os olhos encheram de lágrimas, eu tive que sair da sala, eu fiquei no banheiro um tempo me recuperando e voltei e não consegui trabalhar ali, mas não porque naquela aula, né, depois eu busquei refazer a aula e aí sim eu pude desenvolver aquelas questões, mas era um momento muito delicado, né, foi uma coisa muito pontual e foi importante, apesar de ter sido difícil, mas foi importante olhar para aquelas crenças, olhar para aquilo que você precisa trabalhar. Não, mas por que eu penso assim a meu respeito? Por que eu acredito nisso e eu carrego como verdade absoluta? Então, esse questionamento que acabou surgindo em decorrência da aula, ele trouxe uma positividade muito grande. Mesmo porque logo depois veio a outra aula que eu tive assim, uma grande descoberta. Eu entendi o processo de crenças limitantes, eu entendi o que me travava e depois eu me senti como liberta com a aula de ancoragem. Ela veio para transformar toda aquela negatividade, toda aquela toxicidade que eu carregava dentro de mim como uma forma de cura. Então, ali naquela aula eu falei, não, agora eu consigo eu mesma fazer as âncoras que eu desejo, que eu quero, e não aquelas que foram implementadas pela minha história, de forma inconsciente, de forma indesejada. Sim, eu lembro que foi um módulo que para mim foi também o mais marcante, a mesma aula foi a mais marcante para mim. E eu lembro que toda vez que você chegava ali na recepção, eu queria falar dessa aula e eu não podia. Eu ficava assim, meu Deus, a Gabi vai me matar se eu contar. Mas não sei se pra você foi desse mesmo processo, mas quando eu senti a dor, não a dor física, mas aquela dor do entender o que me prende. É porque é como se tivesse realmente uma âncora, mas te puxando para baixo. Isso. Você não consegue se desenvolver, você não consegue se autoavaliar, você sempre fica sendo autocrítica. Isso. E aí você transfere isso para as pessoas. Então você não consegue ter um bom desenvolvimento com as pessoas, você não consegue ter uma boa relação, tudo que você se autocritica, você critica no outro. Isso. E quando eu fiz essa aula, e eu fiz de primeira, foi assim, a aula que eu mais escrevi, juro. Foi a que eu mais escrevi. E eu consegui me libertar quando a Gabi fez toda a dinâmica. A Gabi foi minha facilitadora também. Fez toda a dinâmica. E eu consegui me libertar. Pra mim foi a virada de chave que eu consegui me desenvolver. Quando eu vi todos os pontos que eu precisava desapegar, ali sim eu virei uma pessoa melhor, uma irmã melhor, uma profissional melhor. Porque eu já não tinha mais aquelas âncoras negativas que eu transmitia para as outras pessoas. Sim. Se eu não tiver confiança no que eu falo, como que a outra pessoa vai confiar em mim? Isso. E ficava muito nessa relação. Então eu falei assim, gente, realmente. E outra, nunca eu imaginei que eu entrando no curso de oratória, que a gente começa, todo mundo, né, lá no Patacá, até que a gente vai terminar caraca, essa crença é o que me barreirou mais. Então eu vejo muito nesse sentido do, poxa, eu tinha essas âncoras, me libertei, foi o que você falou. E eu achei muito interessante que você falou de ancoragem, de você agora tem âncoras positivas para você. E como que você implementa isso no seu dia a dia?
Sim, nossa, é importantíssimo isso, e por isso que a aula de ancoragem, ela trouxe um gatilho positivo, né? E você comentou assim, qual foi a aula que mais me marcou? Certamente essas duas, mas principalmente a ancoragem, pelo revés positivo que ela trouxe para minha vida. Então, a crença limitante, ela de fato te limita, ela te impõe uma barreira. Né, eu vou até aqui porque eu creio nisso. E a ancoragem faz, não, eu vou botar essa barreira um pouco mais para frente, bem mais lá para frente, a ponto que eu não veja mais ela. E eu me sinto mais livre. Então, esse movimento, né, de liberdade que trouxe essa fluidez, ele permitiu eu reconstruir, primeiro, a minha imagem para mim mesma, construir o que o outro projeta em mim não me afetar mais, né? E isso é libertador, né? Você realmente pegar aquela crença que te podava que não, que o outro fala, tem um peso tão grande, mas por quê? Por que o diagnóstico do outro que não vive comigo, que não me conhece, tem um peso tão grande? E agora eu falo assim, não, dá licença, fica aí com a sua opinião e deixa eu ser quem eu sou. Isso é fortalecedor e isso não tem como ser exclusivamente na área profissional. Você leva isso para a vida. Você leva para as suas relações, você leva para o seu dia a dia, você leva para o espelho. Quando eu me olho no espelho, eu não me vejo mais como eu me via com as minhas crenças limitantes. Eu me vejo com uma potencialidade que eu não tinha antes. Então, transforma no dia a dia, com certeza. Sim, algo que você falou não é só de pontos da vida, mas a principal mudança acho que é na gente. Sim. Acho que o primeiro passo, quando a gente muda, a gente consegue transformar o ambiente onde a gente está. Porque não adianta, às vezes no meio do caminho, teve pessoas que já falaram pra gente que aquelas crenças não eram verdades, mas a gente não acreditava. Exato. A gente não enxergava que realmente não era verdade. Então, quando a gente tem essa viradinha de chave, é sensacional. Há pouco tempo eu fui num treinamento que eu até ganhei essa pulseirinha, que ela diz, eu tenho uma mente milionária. Eu sempre fui com aquele pensamento assim, sempre vou ser pobre. Porque é uma coisa do pobre, é uma crença. Filho de pobre, sempre vai ser. E assim, a minha ancoragem hoje em dia é, toda vez que eu tenho um pensamento negativo, eu olho pra pulseira. É só uma pulseira. Então assim, a ancoragem não precisa nem ser algo extraordinário, não. É algo simples, que a gente consegue dar essa viradinha de chave no dia a dia. E que tem toda significância para você. E é isso que importa, né? O Luiz sempre comenta comigo, né? E ele já deve ter trazido essa fala em vários momentos aqui na Vox, nas turmas, nos workshops que ele dá, que o maior medo da humanidade é falar em público. E por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? Em parte porque elas têm crenças, né, extremamente enraizadas de que elas não têm a capacidade de falar bem, que o outro vai julgar a tal ponto que ela não tem condições, e isso tudo não passa de uma crença, né? Então, veja como a questão da crença limitante realmente te limita, te afunda, e que quando você tem essa autonomia de mudar a sua crença, né, tirar essas barreiras, transformar elas de negativas para positivas, você consegue ter uma oratória mais eficiente. Você consegue se expressar melhor. Você consegue atingir o seu objetivo. Sim, na fala você já vai sendo mais confiante. Eu acho que a confiança... Isso. É assim... É ali a palavra também chave, ter confiança em si mesmo. Porque se você não tiver confiança, você não vai conseguir transmitir isso para outra pessoa. Sua comunicação não vai ficar clara. E aí você vai tentar... E aí começa aquela coisa da autocrítica. A outra pessoa vai te criticar, isso vai te deixar com medo. Você vai te retrair mais. E é um gasto energético muito grande, né? É muito estressante você ter que dar conta de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, garanta a tua autonomia, garanta a tua autoconfiança, que aí o que você tiver que passar por meio da sua oratória, né, por meio dos seus gestos, vai fluir tranquilamente.
E você lembra alguma dinâmica, assim, que tenha te marcado? Eu sei que essa te marcou, mas você não conseguiu fazer, depois já fez. Sim. Mas teve alguma outra dinâmica, algum momento do curso que você, assim, foi um momento marcante, alguma memória marcante? Várias, tá? Várias memórias marcantes, várias dinâmicas que trouxeram assim, um enriquecimento muito grande, uma satisfação muito grande. Então, eu me lembro de uma bem no início do curso, acho que no primeiro módulo ainda, que foi, na verdade, um caixote, e era o de para quem você tira o chapéu. Né? Essa dinâmica por si só, ela é até famosa, né? Tinha até num programa de televisão. E aí eu fiquei pensando, porque a gente chega, né, aqui na Vox e já vai lendo logo qual é a frase do caixote para você ir passando a aula pensando no que você vai dizer. E eu fiz assim, eu fiquei pensando, cara, para que eu tiro o meu chapéu? Tem sempre aquela listinha assim que você sabe que não vai ser contestado, mas aí, na dinâmica, nem foi a Gabi que fez nesse dia, foi a primeira vez que o Luiz deu aula para nossa turma. A dinâmica era entre nós. Para quem você tira o chapéu na turma. Cara, isso foi sensacional. Isso foi primeiro que quebrou o paradigma de você achar que tem que fazer para uma personalidade, né? E aí muitas vezes você se sente na obrigatoriedade de tirar o chapéu para os ícones religiosos, né? Porque se você não tirar pode ficar estranho. Então, assim, a dinâmica por si só já foi essa quebra de paradigma. E aí você estava ali com seus colegas, né, de turma, já tinha uma relação, já tinha um processo de conhecimento. Então, assim, foi muito, muito legal. E tiveram muitas outras dinâmicas, e a outra mais recente também que eu gostei bastante foi uma feita que falava de um abrigo que você tem que escolher. Eu sei. Tem que escolher 6 pessoas para botar no abrigo, e é uma dinâmica que trabalha a argumentação. Então, assim, também foi bacana, porque aí você vê as técnicas que você aprendeu já ao longo do curso, que é uma dinâmica que já está mais para o final do curso, você tem que usar. Porque você ali é bombardeado por perguntas e aí não pode jamais perder a compostura, né? Jamais agredir o outro porque ele está te colocando numa situação desconfortável. E aí você percebe que você usa as técnicas já que já estão ali imersas em você, que já faz parte da tua oratória. Então também foi uma dinâmica bem gratificante. O momento caixote que a Gisela apontou é quando a gente tem nosso intervalo, que os alunos são convidados a responder algumas perguntas em cima de um mini palco. E é um ótimo momento para ter relacionamento, network. E falou do network, apesar de você ficar 25 aulas sem faltas, você faltou uma ou outra, que já é aluna exemplar. Mas como foi você sair da sua zona de conforto, da sua turma, que você já conhecia todo mundo, e ir em uma outra turma, ir para um outro facilitador? Como que foi para você sair dessa zona de conforto? É importantíssimo, né? A gente escuta aqui, né? É muito bom fazer o curso sem ter faltas. Você percebe que o enriquecimento ele é corrente, né? Ele não é interrompido, porque se você começa a ter muitas faltas, você vai perdendo o traquejo, né? Você vai perdendo o time. É interessante, por isso é bom não faltar. Mas, por outro lado, quando você tem essa oportunidade de repor uma aula, você sai da sua zona de conforto. E você percebe, então, como que você está em relação a uma audiência, uma plateia que não é a sua. Não é a sua turma. São rostos novos, são interações novas, dá sim um friozinho na barriga na hora de fazer as dinâmicas, mas se você já tem, né, essa autoconfiança, você percebe que ali por trás está a técnica e isso te traz a segurança. Não, eu vou fazer a dinâmica tranquilamente porque eu consigo, né? Então, assim, é bom, é válido, né, você estar em outro ambiente, em outra turma, porque você se testa nesse particular. Você percebe, opa, subir o palco aqui e ter
15, 20 pessoas diferentes te olhando, esperando, dá um friozinho na barriga e você percebe que é um friozinho até gostoso, né? E que a gente não perde, que bom que a gente não perde. É algo que a gente já fala aqui. A gente nunca vai perder o frio da barriga. A gente vai ter técnicas para não deixar esse frio da barriga te dominar. Aí é diferente, mas sempre vai ter o friozinho da barriga, que é o normal, que vai acontecer sempre. E aí, puxando também esse gancho de você nunca ter faltado tantas aulas, mas assim, você é de uma outra cidade, você é mãe, trabalha fora. Como que é sua rotina? Como possibilitou você chegar até aqui sem nenhuma falta? E assim, se você quiser dar algum agradecimento oficial, é o momento. Mas como foi para você lidar com essa rotina corrida de mãe, esposa, aluna, CLT? Como que é? Né? Realmente, assim, é um papel que nós mulheres aprendemos a desenvolver desde cedo, né? Nós somos multitarefas. Né, a mulher que é mãe, é esposa, é profissional, é do lar, ela é tudo num pacote só. E não é fácil, né? Eu me sinto privilegiada por ter uma rede de apoio que permite que eu consiga fazer todas as minhas atividades com excelência. Né? Então, aproveitando, né, eu mando um beijão para minha mãezinha, que ela é minha rede de apoio, é ela que me ajuda nesse momento que eu estou ou no meu trabalho, ou eu estou aqui me desenvolvendo, e ela está com meu filho. Né? Ela está em casa gerenciando a parte doméstica, ela está gerenciando, né, ele também. Quando a gente chega em casa, né, eu e Luísa, a gente assume. Né? Então, todas as noites, mesmo saindo daqui 10 horas da noite, indo para outra cidade, voltando para casa, eu que coloco ele para dormir, né? Ele me espera para dormir. Então, ela é a rede de apoio, ela não me substitui. E a gente vai gerenciando na medida que é possível. Às vezes, né, calha de não suprir uma ponta, né? E como você mencionou, eu tive uma falta, né, depois das 25 primeiras aulas. Depois eu consegui repor aulas, né, na frente, né, então, da minha turma. Então eu fiz aulas com antecedência, o que me deu uma margem também para ter um escape ou outro, né, até mesmo por meio de questão de saúde. Mas finalizo hoje a minha 40ª aula, sem falta nenhuma. E com o coração já assim, bem apertado, o olhinho já assim, ai meu Deus. E nesse ponto de desenvolvimento, você viu que consegue aplicar tanto na sua vida profissional quanto em casa? Por exemplo, você fala com sua mãe diariamente, você fala com seu filho diariamente, são faixas etárias completamente diferentes. Você vê que durante alguma argumentação com seu filho, você fala assim, nossa, eu tô usando a técnica da Vox. Sim. E assim, meu Deus, já tá natural, você percebe esse impacto? Com certeza. Uma das coisas que a gente aprende nas aulas é prestar atenção, né? É escutar na essência. Né? A gente tem uma aula com esse tema. Então, eu lembro bem que foi uma aula que me trouxe um incômodo, que é uma realidade de todos nós no momento, né? A gente vive com o celular, né? A gente dorme, acorda e tal, o celular faz parte da gente, ele é um complemento nosso, né? E toda vez que alguém vinha falar comigo, é a atenção dividida, né? Respondendo, fazendo um monte de coisa, e a pessoa falando. Então, depois dessa aula, chega ou minha mãe, ou meu filho, ou meu esposo, qualquer pessoa chega para falar comigo, eu paro o que eu estou fazendo, largo o celular e escuto o que ele está me dizendo. Porque muitas vezes a gente automatiza os processos, inclusive o de escutar e o de responder. Você escutou e respondeu, mas depois você fez, o que a pessoa falou comigo, né? E aí, o que foi que eu respondi? Né? E é muito comum a pessoa dizer, mas você disse isso. Eu disse? Não disse. Não, mas disse porque você não estava prestando atenção. A sua atenção estava dividida. E não dá certo, né? Na área de estudos que eu me formei, eu estudei a atenção
né, como um recurso do ser humano, e a gente vê que não tem como. Ou você projeta a sua atenção num ponto, ou você projeta no outro, não dá para dividir. Então, essa aula foi muito importante nesse processo. Chegou para falar, o que eu tiver fazendo no telefone é muito importante, eu peço, aguarda só um minutinho que eu preciso terminar de mandar isso aqui. E aí, acabou a atenção plena. Isso, e é uma demanda que a gente leva para todas as áreas da nossa vida. Eu assumo, às vezes eu tô ali digitando, trabalhando, a pessoa vem, pede, eu falo aham, e depois eu falo, tá, eu disse aham, pra quê? Eu não prestei atenção, e dependendo do cargo que você exerce, você tem responsabilidades que você precisa ter atenção para ter tomada de decisão. Porque dependendo da decisão que você toma, você não tem como voltar atrás. Isso. Responsabilidade, né? É ter aquela responsabilidade da ação. Então, é essencial você parar, ouvir. E indiferente do que seja a pessoa, se for o meu chefe, meu gerente, eu vou parar, eu vou escutar e vou responder com total consciência. E se for alguém abaixo de mim, é o mesmo processo. Porque senão pode acontecer lá na frente algum ruído na comunicação que vai impactar em vários setores e vai ser por um único movimento que foi eu estando no computador ou no celular e eu não parei um segundo para olhar para a cara da pessoa e ter essa escuta ativa para não causar esse tipo de problema que poderia ser solucionado fácil. Então essa rotina de a gente ouvir, quando eu fiz essa dinâmica também foi algo que eu fiquei assim, meu Deus, eu não escuto as pessoas. Na verdade, eu escutava, deduzia o que a pessoa ia concluir e eu já dava uma resposta, que acho que é pior do que você não ouvir. Tirar assim, a pessoa nem terminou, eu tô assim, não, eu já sei que você vai me pedir, e eu, não, calma, espera. E aí você lidando com várias pessoas, você fazendo isso com várias pessoas, não tem como. E aí você citou que hoje é sua última aula. Se você pudesse, assim, falar ou mudar alguma coisa que você fez dessas 40 semanas, o que você mudaria? Você teria feito mais aulas em outras turmas? Ou você teria feito mais dinâmicas, subiria mais vezes no caixote? O que você faria de diferente? Caramba! E essa pergunta é bem interessante. Eu acho que eu me desafiaria mais vezes, sim. A gente tem uma tendência, né, a buscar a nossa zona de conforto o tempo inteiro. Então, acaba que você, dentro dessas 40 semanas, por ser um período longo, você acaba criando estratégias e criando subterfúgios que vai te causar menos impacto. É natural, isso é do ser humano. Então, talvez se eu tivesse me proposto a estar em outras turmas, a falar em todos os caixotes, né, porque de uma forma geral, Tainá, todas as dinâmicas eu participei, todas elas eu fiz, né, o Speechvox foi um momento muito legal, muito marcante. A mini aula que nós temos na aula 19, e o próximo desafio é a formatura, o discurso da formatura, né? E aí eu comentei tanto com a Gabi quanto com o Luiz que eu queria ler o discurso, porque eu me sinto desafiada, é uma coisa que eu não faria naturalmente. Aí o Luiz até brincou comigo, a formatura não é o momento para você se desafiar. Eu falei, então tá bom. Já levou um esporrinho em casa. Ele é o facilitador, não é o meu, mas eu escuto. Mas a Gabi também fez a mesma ponderação. Exatamente, a mesma ponderação. Ela, eu vou tentar persuadir. Eu falei, então tá vendo que esse negócio não vai dar certo. Mas é isso, eu penso que estaria fazendo mais coisas que me desafiassem. Então, de repente, estar em outras turmas, variar mais a oportunidade de falar. E se você pudesse falar com os alunos que estão agora iniciando no meio do curso, qual dica você daria para eles agora que você está na última aula? Que dica você daria para eles que estão no curso Academy?
Aos alunos que estão cursando o Academy e outros que talvez despertem a curiosidade de fazer o curso de oratória, aproveitem, se engajem, venham, leiam a apostila antes, façam todas as dinâmicas, apresentem-se no caixote. É desconfortável, eu sei, mas vale muito a pena. Quando a gente vence as barreiras que a gente cria, as nossas crenças, trazendo a crença limitante mais uma vez, a gente se sente tão livre e tão capaz. Então, às vezes a gente quer se esconder, né? Eu percebo alguns colegas, né, que a gente divide, né, o coffee break, né? Aquele momento, quem vai agora, né? E aí fica o caixote vazio, porque as pessoas ainda não estão no ímpeto de, não, deixa eu ir, deixa eu me expor, deixa eu falar. Talvez ainda por essa insegurança. Mas essa insegurança a gente só quebra fazendo, né? Não existe pílula mágica, não existe da noite pro dia você acorda autoconfiante. Não, autoconfiança você adquire, você luta para ter. E não tem outra forma se não seja dando a cara a tapa. Então, a minha recomendação é essa. Eu sei que é difícil, mas força na peruca que dá tudo certo no final das contas. É no desafio ali que você consegue ver sua evolução. Isso. Eu lembro que eu consegui ver minha evolução dessa forma. Todo caixote, quando eu tinha menos medo, ou quando eu comecei a ir, sem porque a outra pessoa me indicou, mas porque eu quis ir. Isso, iniciativa. Tendo a iniciativa, eu vi assim, eu tô começando a mudar, realmente. E Gi, qual a sua expectativa pós-curso Academy? Como que tá sendo lidar com o fim do curso e o que você vai levar pro resto da vida? Sejam amizades, momentos? Nossa, com certeza, só coisas boas. Hoje está sendo um dia muito especial, um misto de emoções. Eu estou muito feliz de ser a aula 40, de estar realmente fechando um ciclo, e ao mesmo tempo eu estou muito triste. Porque a gente acaba criando rotina, eu já começo a pensar o que eu vou fazer quartas-feiras agora, né? E coincidentemente o Master também foi numa quarta, então foi desde o ano passado até agora novembro, toda quarta aqui na Vox. Então, dá um pouquinho, o coração fica assim um pouquinho apertado, né? E a sensação mesmo de ninho vazio, cara. É como a gente se forma, né? Acabou a faculdade, que alegria, e agora? O que eu faço da vida? É um pouco isso. Mas eu penso que haverão outras oportunidades, né? Há desafios ainda na minha oratória que eu quero trabalhar, né? Então eu tenho uma questão do vídeo, né? Que eu faço, mas eu não gosto de me ver, né? Eu não tenho a prática, né? No meu Instagram pessoal, não é profissional, eu não tenho a prática de fazer vídeos, né? Não tem nenhum vídeo meu lá, e por uma crença limitante de achar que eu não tenho condições e capacidade de fazer, que não vai ficar bom, que vai ser chato, que eu vou ser detonada, que vai flopar. Um monte de crenças, né, que eu carrego, e eu falei assim, nesse momento eu não mexi nisso, mas eu sinto que está incompleto. E aí eu percebo que é um gancho que eu tenho, né, para trabalhar na pós, né, quando vier a oportunidade de fazer a pós aqui da Vox, e eu quero focar nisso, porque eu quero me desafiar, eu quero quebrar essa minha crença, mais uma crença. Isso é muito legal, Gi, ouvir uma pessoa que se desafiou a todo momento. A gente viu desde o Master que sempre, nunca faltou, sempre disposta a aprender, se jogar. E foi algo que eu comentei até hoje mais cedo. A gente fica muito feliz como equipe, porque a gente passa assim, cara, é alguém que acredita no nosso trabalho. E nem é porque seu esposo trabalha aqui, mas mas você acredita. A gente vê o nome da sua turma, que
vamos combinar aqui, teve muita discussão na hora Bastante. que foi escolhido, mas por incrível que pareça, no futuro fez total sentido. Vocês foram as primeiras mulheres mesmo, no geral, e mulheres que conseguiram ficar mais tempo invictas. Nunca tinha tido isso antes. Nossa, isso é uma informação muito legal, Sim, né? não tinha essa confiança, não confiança, mas esse empenho que vocês tinham. Vocês chegam cedo. A aula começa às 7, no máximo 6h30 vocês já estão aqui. Quando eu falo vocês, eu incluo Andréia, Luciana, Maria Eduarda. Então, assim, vocês sempre estavam aqui empolgadas. Não era aquela coisa assim, ai meu Deus, cheguei e tô morta. Não. Sempre chegando super alegre ali na recepção, que às vezes a gente ali na recepção com baixa energia, porque trabalhou o dia todo, a gente ficava assim, meu Deus. E com vocês a gente teve até a ideia de parabenizar. Mas aquele parabéns não era um parabéns só do, toma aqui um chocolate. Não, porque a gente viu quanto era difícil e vocês mostraram que era possível, sim. Então a gente fica muito grato de vocês confiarem no processo, ter esse apego com a gente, de, você fez 2 cursos em sequência. Eu falo assim, aí eu falei com o Luiz, Luiz, se ela fizer o 3º, aí, minha filha, já entrega a estrelinha pra ela. Assim, é muito legal essa confiança que vocês tiveram com a gente. E de ter, a gente vê na rede social de vocês marcam a gente, vocês postam e não é pedido nosso. A gente vê, a Janine vai lá, curte, comenta, ela vem, ela me passa, vem aqui. E é muito bonito também ver o elo que a turma de vocês criaram. Sim. Da amizade, que eu espero que assim, vocês levem. Eu falo, gente, até eu tô assim, meu Deus, aula 40 dessa turma. Eu sempre converso com eles antes de entrar em aula. Então, assim, foi uma turma muito boa, muito legal de lidar, e vocês, assim, foram sensacionais mesmo. E esse aspecto, né, da turma também foi maravilhoso. As 4 meninas, né, as invictas que a gente brincava, foi muito legal, realmente. É legal saber isso, eu fiquei muito feliz com isso que você trouxe, de serem as mulheres, né, que estão dentro desse parâmetro, né, de invictos, né, no curso, e foi realmente um elo muito gostoso de se criar e de se manter. Eu espero que se mantenha, né. Nós fizemos uma dinâmica na última aula do futuro, daqui a 10 anos, né, e foi uma dinâmica que não foi muito fluida para mim, mas com certeza o elo com a turma é algo que eu gostaria de coração de manter, não só com as outras 3 meninas, a Duda, a Andréia e a Luciana, que são mulheres maravilhosas, cada uma do seu jeito, na sua profissão, mas grandes companheiras de risada, de apoio, como houve apoio nas dinâmicas, como houve apoio nos módulos, né? E os meninos também, né? Entrou pro meu coração alguns meninos da turma. Então, assim, é uma delícia, e esse é um aspecto que a maioria das pessoas não pensam quando vão entrar num curso de oratória. Ninguém pensa assim, como vai ser a minha turma, né? Quem eu vou encontrar lá? A gente ganha de presente, né? Ou você paga pelo curso e paga muito bem, um investimento super maneiro, mas você ganha a relação, você ganha o ciclo de fraternidade, e isso não tem preço. Isso é sensacional. E assim, com essa frasezinha tão fofa, eu vou encerrando o nosso podcast. Gisela, muito obrigada por você se propor, se desafiar mais uma vez e se expor à câmera. Foi um ponto que você falou. E assim, você passou uma tranquilidade. Talvez você ainda não se enxergue na forma como as pessoas te enxergam, que você passa uma segurança, uma tranquilidade. E às vezes talvez seja autocobrança na hora da gravação do vídeo, porque eu sei que eu sou também assim. Mas assim, você tá sensacional. Eu não tenho dúvidas que o seu caminho agora vai se abrir. Tudo que você se propõe a fazer, você faz muito bem. Então é impossível dar errado. Uma pessoa que se propõe de coração em fazer as coisas, e isso a gente vê assim nitidamente. Parabéns mesmo por isso.
E para vocês que estão assistindo a gente, se quiser saber mais sobre os nossos cursos, sobre algumas pautas que a Gisela trouxe, pode comentar, segue a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é @voxxu.macaé. Esse vídeo, esse podcast, vai estar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Se a Gisela quiser deixar as redes sociais dela ou falar mais alguma coisa, você pode falar também. E aí eu estarei encerrando. Gisela, muito obrigada de novo. Eu que agradeço, Tainá. Foi uma alegria poder conhecer a Vox, poder estar presente nesse processo aqui, né, do curso. Ele é realmente enriquecedor, engrandeceu demais a minha experiência. E eu só tenho a agradecer a vocês que são muito fofas, muito maravilhosas. É um lugar que a gente tem muita alegria, muita satisfação de estar, né? Não é um ambiente que ai, que droga, eu cheguei aqui, tenho que ficar em silêncio. Não, ele é acolhedor demais, né? A Jéssica no coffee break dela, que é maravilhoso, sempre com um cafezinho, né? Então, às vezes a gente chega tão exausto, né, no final do dia, e a Jéssica vem, e aí, tomou um café? Tem um café é bom, hein? Aí a gente vai e toma um café, e tem o lanchinho no meio da aula, né? E todas vocês, o pessoal comercial, administrativo, as várias vezes em que eu apaguei o quadro e levei expurgo. Mas é uma forma de eu brincar com elas e foi muito bem recebido, foi tudo muito suave e tranquilo. Então, eu só tenho que agradecer por me aturarem tanto tempo aqui. Um ano, quase uma nova funcionária Vox. Com certeza. Muito obrigada, Gisela, e muito obrigada a vocês que acompanharam esse podcast. Repetindo, qualquer dúvida, para mais informações é só nos chamar aqui. Até breve, tchau, tchau. Tchau, prazer.